Bom, pessoal, agora que nós já fizemos uma introdução de como trabalhávamos com API para datas e horas em Java antes do Java 8 e desde o Java 8, nós já podemos dar prosseguimento estudando com mais detalhes sobre API para manipulação de datas e horas em Java. Mais especificamente nessa gravação, eu vou falar um pouco para vocês sobre duração entre instantes. Então, da mesma forma que nos outros slides, eu estou fornecendo o código-fonte para vocês. Eu vou apresentar dentro do ambiente de desenvolvimento integrado, dentro do meu IDE Eclipse, mas depois eu volto para os slides para discutirmos a fundo o uso da API e a documentação oficial da linguagem. Então, nessa parte da aula, eu trouxe o código aqui que faz o cálculo da duração entre instantes dentro da linguagem. A API basicamente trabalha da mesma forma como a API que nós vimos para as classes Local Datetime. Na linha 11, conforme vocês podem ver, eu uso o método estático now da classe Instant para obter um instante, um ponto instantâneo dentro do tempo, dentro da minha linha de tempo, conforme vocês podem ver pela documentação. Então, basicamente, na linha 11, eu obtenho um instante do tempo, que é o instante presente no relógio do meu sistema. Na linha 13, eu faço com que a execução do meu programa durma por 2 segundos. Não é uma discussão aqui sobre programação concorrente com threads em Java, é outro objetivo, mas basicamente a ideia é que eu vou parar a execução durante 2 segundos na linha 13. E na linha 15 eu volto e obtenho uma nova referência para um instante, para que eu possa dessa forma calcular a diferença, o tempo que foi transcorrido entre o instante inicial, indicado pela variável início ou begin, e o instante final, indicado pela variável end. Na linha 17 eu apenas exibo qual que é esse instante inicial, na linha 18 eu exibo esse instante final. Observe que ambos devem estar separados pelo intervalo de 2 segundos, que foi o tempo que eu fiz que o meu processador, entre aspas, dormisse. Se eu quiser calcular o intervalo de tempo entre dois instantes, eu posso usar o método estático between, da classe duration. Eu passo um instante inicial e um instante final que eu quero calcular a diferença, e eu vou ter um tempo transcorrido entre esses dois instantes, que eu posso exibir normalmente apenas colocando a minha referência, tendo em vista que a classe duration também sobrescreve o método string. E uma vez tendo calculado o tempo transcorrido entre dois instantes, eu posso invocar uma série de métodos para permitir que eu exiba esse resultado dentro de uma unidade que seja mais conveniente para mim. No meu caso aqui, eu estou exibindo em milissegundos o instante transcorrido entre esses dois instantes, o intervalo de tempo transcorrido, e estou mostrando também para vocês que eu posso imprimir em segundos. Eu vou só executar para a gente verificar que o código está funcionando normalmente. Então eu obtenho o instante atual, espero 2 segundos, obtenho o instante após os 2 segundos, depois calculo o intervalo entre esses dois instantes. Então eu tenho o instante atual, aqui eu tenho o instante final, e observe que eu tenho justamente a diferença entre segundos e milissegundos entre os meus dois instantes. E o tempo decorrido entre eles, no meu caso de 2 segundos e 5 milésimos. Esse Z aqui indica o UTC, eu vou discutir melhor com vocês nos slides, que fica mais explicativo talvez. Tá, então conforme eu disse para vocês, né, a primeira coisa que eu consigo na linha 10 é obter uma instância da classe Instant. Eu obtenho isso através do método estático now da classe Instant, que retorna uma subclasse de temporal. Na linha 2, conforme eu disse também, eu interrompo a execução do meu programa por 2 segundos. E na linha 19, eu calculo o intervalo de tempo entre esses dois instantes. E, finalmente, nas linhas 22 e 3, esse intervalo de tempo, essa duração entre esses dois instantes, eu posso exibir de várias formas. No meu caso, estou exibindo em milissegundos e em segundos. Observe que quando nós temos a saída desse meu programa, observe que essa string que representa esse timestamp de begin e end, ela é diferente do timestamp obtido quando você usa localDateTime.now.
Por quê? Porque quando a gente usa a classe instante, de instante, quando a gente utiliza essa classe, nós não consideramos fuso horário, né? Esse tempo, esse instante que é determinado aqui é o que a gente chama de UTC, que basicamente é o sucessor do Greenwich, né? Que é basicamente a referência mundial utilizada para cálculo de horas. Com relação à API, nesse exemplo nós discutimos então a classe instante, conforme vocês podem ver aqui. Repare que ela implementa a interface temporal, então instante é um temporal, está disponível desse endereço aqui. Mais especificamente, nós usamos o método estático now, que obtém um instante no tempo representado agora pelo meu relógio do meu sistema. Também nesse exemplo mostrei a classe duration, mais especificamente o método between, que permite eu passar dois temporais para calcular o intervalo entre eles. Lembrando que polimorfismo, se o meu método recebe temporal, eu posso colocar qualquer implementação dessa interface. Uma das implementações possíveis da interface, conforme a gente está vendo aqui, é a classe instants, porque ela é do tipo temporal. Também dentro da classe duration, além de ter trabalhado com o método between, que calcula o intervalo de tempo entre dois instantes, nós também eu também mostrei para vocês no código, esses métodos que permitem a conversão dessa duração para alguma unidade de medida. Mais especificamente, nós usamos a conversão para milissegundos e para segundos, mas observe que existe da API várias outras possibilidades também.